Olá, a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma orientação para o culto doméstico preparada pela Igreja Presbiteriana de Santo André. Meu nome é Fernando Abraão e eu sirvo aqui como pastor. Esta orientação para o culto tem como tema central transbordante e pacífico, estudo que será feito a partir de Isaías capítulo 66, verso 12, e o contexto, evidentemente, deste verso. Durante esta orientação para o culto doméstico, haverá a separação de alguns momentos para a oração. Serão projetadas telas onde você lerá a palavra oração, evidentemente, e terá 1 minuto de tempo para orar. É claro, se você quiser orar por mais tempo, basta pausar o vídeo, ore e depois retorne a esta orientação. Eu espero que você possa parar o que está fazendo, que você possa se juntar com a igreja mais próxima de você, a tua família. E se isso não for possível, que sozinho ou sozinha você adore ao Senhor e o faça com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento e em nome do Senhor Jesus. Aqui está a ordem desta orientação para o culto doméstico. Observe os itens 1, 3, 5 e 7. Oração. Você está sendo convidado a parar e a orar, a adorar, a confessar pecados, a interceder, a pedir a graça do Senhor com entendimento e ações correspondentes às Escrituras na tua vida, na vida da tua família, da tua igreja, deste país, do mundo. Gaste tempo em oração. E veja, há também leituras bíblicas extensas em João, há leitura bíblica para a pregação em Isaías. Eu espero que você acompanhe isso tudo e que seja edificado sob a boa mão do Senhor. Deus te abençoe. Vamos adorar. Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulos 14 e 18, iniciando pelo 14, versos 25 a 27. João 14, de 25 a 27, fala o Senhor Jesus. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Passando agora ao capítulo 18, o Senhor Jesus foi preso no Getsêmani. E agora está diante de Anás. 18, a partir do verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote?
Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Depois, ainda preso, diante de Pilatos, verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Há quem pense que o Senhor Jesus tenha sido um revolucionário, uma pessoa inteligente, perspicaz, que olhava para a situação e não se dobrava a ela. Alguém que queria transformar a sua sociedade, transformar a religião, transformar as pessoas. Mas não era como revolucionário que ele agia, era como reformador. Ele buscava trazer a religião e a cultura à sua origem, conforme a revelação de Deus. Assim é que ele vivia em obediência a Deus. Assim é que ele ensinava como o povo deveria entender e praticar a palavra de Deus, a própria lei. Assim é que ele curava as pessoas, e eram sinais que ele fazia, a fim de que aqueles que vissem os sinais entendessem os ensinamentos, os discursos que ele proferia. Fazendo assim, não contra as pessoas simplesmente, mas contra a corrupção das pessoas, contra a maldade, contra os desvios da religião, contra as ofensas praticadas contra Deus, contra as ofensas praticadas contra os homens. O Senhor Jesus, vivendo a verdade, era contra o sistema religioso corrompido de então. Não como um rebelde, mas como um reformador. Assim como reformador, ele se tornou objeto da ira daqueles que, corruptos, queriam manter a religião como estava, queriam manter o poder em suas mãos. O Senhor Jesus era odiado por essas pessoas. Quando ele se dirige para Jerusalém, os seus discípulos então ficam cheios de temor, temem a morte. E quando o Senhor está com eles, conforme o registro de João, capítulos 3 a 17, no cenáculo, ele, nosso Senhor Jesus, ensina aos seus discípulos que era necessário que eles se amassem, que eles se servissem mutuamente, mas também ensina que aquele que não tem parte com eles na fé, também não tem comunhão com eles nos sacramentos, não tem comunhão com eles na refeição. Ele separa Judas do grupo de discípulos. Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele diz aos seus discípulos que iria morrer. Sim, eles já sabiam disso, mas ele se reafirma. E então o medo dos discípulos vem à flor da pele. E o Senhor Jesus os consola com as suas palavras anunciadoras de outro Consolador. O trecho que nós lemos aqui em João 14, de 25 a 27, fala disso. O Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos: Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vai ensinar a vocês tudo o que eu não ensinei ainda, tudo o que vocês precisam saber, e vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu já ensinei. O Espírito Santo é que vai aplicar em vocês a paz que eu vos dou.
E é assim então que ele diz, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou a vocês como o mundo a dá. Não se turbe, não se atrapalhe, não se inquiete o seu coração, nem tenham medo. O Senhor Jesus, então, dizendo essas palavras a eles, os preparava para enfrentarem aquilo que viria depois. O Senhor Jesus era a sua segurança, o Senhor Jesus era a sua paz, mas o Senhor Jesus iria enfrentar momentos muito turbulentos. Preso no Getsêmani, capítulo 18 do Evangelho de João, ele é levado até o sumo sacerdote. E Anás, o sogro do sumo sacerdote, no verso 19, questiona Jesus sobre os seus discípulos e a sua doutrina. Como o Senhor Jesus, preso, respondeu a Anás? Alguns gostariam muito que ele tivesse respondido a Anás, falando baixo, cabeça baixa, dizendo só sim ou não, dizendo sim, senhor, não aconteceu assim, não foi dessa maneira mesmo. Mas vejam a resposta de Jesus, verso 20, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disso foi dito em oculto. Por que você me pergunta sobre essas coisas? Diz o verso 21, pergunte aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Perceba, toda essa resposta do Senhor Jesus é, escute, você não tem que perguntar para mim, você sabe o que eu ensinei. Eu não fiz nada em segredo. E aqueles que me ouviram sabem o que eu disse. Você pode perguntar aos testemunhos de qualquer pessoa que, se falar a verdade, dirá o que eu fiz, o que eu falei, o que eu ensinei. Reforma. O Senhor Jesus não se acanhou diante da autoridade. E a sua resposta foi entendida como tão dura, tão firme, tão severa, que o guarda que o acompanhava o esbofeteou. E ainda perguntou a ele, é assim que falas ao sumo sacerdote? Vejam que o guarda não faria isso se o Senhor Jesus tivesse dito, olha, com todas as vênias. O Senhor Jesus, esbofeteado, disse ao soldado, ao guarda, se falei mal, dá testemunho do mal. Veja que ele enfrenta o guarda com as suas palavras. Se eu falei mal, diga o que foi que eu disse de errado. E continua, mas se falei bem, por que você me bate? Ora, se você não tem do que me acusar dos meus erros, por que você me bateu? Vejam que essa postura do Senhor Jesus é diferente daquela que muitos reproduzem em Cristo. Ele era firme, forte, resoluto, e ele lhes falava sempre com a verdade. Dizer a verdade não é pecado. Dizer a verdade é aquilo que o Senhor Jesus fez a sua vida inteira. Muito bem. Dali, do Sinédrio, o Senhor Jesus foi levado para Pilatos. Foi levado até o pretório. E diz assim o verso 33, Pilatos perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Pilatos perguntava com certa malícia, com certo sarcasmo. Ele é a autoridade romana, ele é a autoridade dos dominadores de Judá. Ei, você é o rei dos judeus. Jesus responde com uma pergunta. Você sabe disso por si mesmo ou alguém te falou a meu respeito? E então Pilatos responde com mais ironia, com mais sarcasmo, com mais agressividade ainda. Ele vai dizer assim, porventura sou judeu? Eu sou romano, Jesus. Eu não sou judeu, eu não tenho esses probleminhas religiosos de vocês aqui. A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Você está sendo entregue pelos teus. Eu estou colocado nessa como autoridade romana. O que foi que você fez? Conta para a autoridade romana. Então o Senhor Jesus vai responder à primeira pergunta. És tu o rei dos judeus?
E ele vai responder, meus irmãos, do modo que nós devemos responder. Ele vai responder em paz com Deus, seguro em Deus, agredido pelo mundo, mas com a firmeza na verdade. Verso 36. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Meu reino não é o dessa corrupção, dessa maldade, dessa transformação, dessa perversão que vocês vivem. O meu reino não é deste mundo. Pilatos interrompe, fazendo pergunta. Então você é rei? E Jesus completa. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Sim, diz Jesus, eu sou rei. E então, por fim, ele diz, a fim de dar testemunho da verdade. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E aquele que é da verdade ouve a minha voz. O Senhor Jesus, mais uma vez, não se dobrou. Respondeu às perguntas e disse, eu sou o rei, eu vivo pela verdade. O meu reinado não é o seu. O meu reinado é o da verdade. Caros irmãos, vamos gastar tempo em oração, a fim de que nós leiamos mais este livro e aprendamos mais com ele como Cristo Jesus viveu. É a semelhança de Jesus que nós devemos viver. Não devemos transformar Jesus à nossa conveniência, conforme o nosso tempo, isto é, as nossas corrupções, como faziam aqueles religiosos. O Senhor Jesus é o reformador da religião e da nossa vida. Logo, vivamos como Ele. Qual deve ser a nossa oração, então? Ó Senhor, faz-me entender a Tua palavra, faz-me viver conforme a Tua palavra, faz-me viver como Jesus. Seja assim para a glória dEle. Vamos orar. Vamos agora abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 66. Vamos lá. Isaías 66, o versículo 12. Vamos lá. Isaías 66, 12. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Guarde tempo agora e leia desde o Isaías 65, 17 até o capítulo 66, 24. Pare o vídeo, leia o texto. Agora que você leu o texto, nós podemos nos debruçar sobre ele com um pouco mais de atenção. Primeiro, é preciso notar que esse livro é muito antigo. É um livro com mais de 2.700 anos de idade. Esse livro antigo é sempre válido, porque ele apresenta para nós
estas duas características sob a autoridade divina. O Deus Todo-Poderoso, assentado no seu trono, reinando sobre toda a criação, diferente dela e administrando cada uma das suas partes e toda a sua complexidade, é o Senhor Todo-Poderoso que administra juízo sobre o ímpio e esperança para o crente. E nessa administração de juízo e de esperança, o Senhor não deixa o ímpio perdido. Completa e definitivamente, ele chama o ímpio ao arrependimento. Ele diz que os seus pecados são terríveis e que ele deve se arrepender dos seus pecados e passar a crer no Deus verdadeiro, e que, crendo no Deus verdadeiro e expressando esta fé por meio da obediência da sua lei, este ímpio demonstrará ser uma nova criatura, ter esperança. E aqueles que já têm esperança são exortados pela leitura do livro a permanecerem fiéis, a não se desviarem para lado algum e a terem alimentado em seu coração aquele grande dia em que o Senhor voltará, em que o Senhor dará ao seu povo a plenitude de paz, glória, alegria, segurança. Então é um livro para crentes e para incrédulos. Esse livro tão antigo traz à nossa mente algumas perguntas. E nesse texto em particular que estamos estudando, a pergunta que vem é: de que lado será que eu estou? Será que eu estou do lado dos incrédulos ou dos crentes? Essa pergunta pode ser respondida examinando o texto. Porque o Senhor vai dizer que aqueles que creem nele, aqueles que o amam, são, segundo a parte final do versículo 2 do capítulo 66, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. O Senhor reconhece no crente essas características: abatimento, aflição por causa dos próprios pecados, e que quer ouvir a palavra, e quando a ouve, treme diante da autoridade soberana sobre céus e terra. Já o incrédulo é aquele que não dá atenção à palavra do Senhor. Se você observar ali no versículo 3, na parte final, e na parte do versículo 4, é dito que estes escolheram os seus próprios caminhos, a sua alma se deleita nas suas abominações. Depois segue um pouco adiante e diz: clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Veja como o Senhor tem claramente um e outro grupo, os distingue com precisão. Ora, como agem estes do grupo dos ímpios? Esses que não querem ouvir a palavra do Senhor, esses que escolhem viver nos seus próprios caminhos e nas abominações da sua alma. Eles agem em ao menos 3 áreas de modo condenado pelo Senhor. A primeira área, muito importante, mostra que eles cultuam. Sim, são incrédulos, são rebeldes, são gente que não honra a Deus, são gente que agride aqueles que creem em Deus, mas se apresentam para o culto, certamente para um culto falso. E vão se utilizar de recursos próprios do culto para fazerem coisas ímpias. Veja lá o versículo 3, a primeira parte. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. As primeiras partes destas comparações mostram atos correspondentes à prescrição do Senhor para o seu culto. No Antigo Testamento, tudo isso era válido, prenúncio da vinda de Cristo Jesus, que já os cumpriu e não temos mais a necessidade desse cumprimento, mas substitua essas ações por crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus, imolar o boi, sacrificar o cordeiro, oferecer uma oblação, queimar incenso.
atos do culto no Antigo Testamento que apontavam para Cristo e que hoje estão cumpridas em Cristo e que nele, então, são exercidas. Agora, voltemos aqui para o texto e para o tempo de 2.700 e tantos anos atrás, e nós vamos ver que aquele que imola o boi é como que comete homicídio. Mas por que ele faz assim? Por que ele diz assim? Porque a prática da vida daquelas pessoas era agressiva, violenta, homicida. E o seu culto não tinha reflexo na vida. Eles, como homicidas, sacrificavam bois. Era como que a mesma coisa. Cultuavam sem uma mudança, uma transformação de vida. O texto segue e diz que sacrificam um cordeiro como quem quer o pescoço a um cão. Os cães, tão amados por tantos nos nossos dias, eram amados por muitos também no passado, e eram até idolatrados por alguns, como os egípcios daquela época. Pois bem, não cabia no culto ao Deus verdadeiro um cão. Não havia prescrição de sacrifício de cães. O sacrifício era do cordeiro. Mas eles faziam uma coisa como se fizessem a outra, sem distinguir o valor do culto quando era sacrificado. Antes, o boi, agora, o cordeiro. Segue adiante e diz: o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. A oblação é a oferta sem sangue. E ao invés, então, de oferecer a oferta sem sangue, oferece-se o sangue do animal que é tido como impuro. É um escândalo. É uma inversão completa de valor, de significado. É alguma coisa que desonra a Deus. Assim como o homicídio, assim como adorar ao cão, entregar o sangue dos porcos. E a última comparação que é feita é o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Queimar incenso era o que se fazia diante do Santo dos Santos, no último passo do lugar santo, onde havia o altar de incenso, no qual era aplicado o sangue da vítima substitutiva, e onde era queimado o incenso como símbolo da oração, da adoração a Deus. Ora, ao invés disso, se faz bendizer a um ídolo. Então perceba, as pessoas não tinham noção do que estavam fazendo, não diferenciavam o que faziam, e isto é uma impiedade abominável para o Senhor. Um culto abominável. Essas práticas de culto acabam gerando uma moralidade questionável, ofensiva, degradante. E isto aparece aqui no versículo 5, quando nós vemos: ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, referindo-se aos que estão, aos redimidos do versículo 2. Vossos irmãos, que vos aborrecem e que para longe vos lançam, veja, um comportamento, uma moralidade também agressiva, descaracterizada da honra, aborrecendo aos outros e colocando-os para longe, afastando-os do convívio, vos afastam para longe vos lançam. Essas pessoas que assim se comportavam o faziam por causa do nome do Senhor e do amor ao nome do Senhor. Eram pessoas com um comportamento moral ofensivo aos demais crentes da época. E essa sua ofensa era aborrecimento. Vejam, hoje em dia nós temos muitas pessoas conversando sobre política. Conversar sobre política, expor motivos, chamar a atenção para certas questões, isto é saudável. Podemos nos assentar, vários de nós, nesses dias mascarados, guardando a distância necessária e recomendada, mas podemos nos assentar e conversar sobre política sendo discordes uns dos outros, mas fazendo respeitosamente, expondo motivos, fazendo críticas respeitosas.
Mas diferente disso são as provocações, são as acusações sem fundamento, são aqueles comportamentos que mostram ódio enquanto pensa-se falar de alguma verdade. Tudo isso, desrespeitando a autoridade, desrespeitando ao próximo, é ofensa moral, decorrente da ofensa a Deus, manifesta no culto. Mas há também a questão social, porque se apartam socialmente, também o fazem por meio de questionamentos que não são os mais lisos, honrosos, respeitosos. Veja lá, por favor. Final do versículo 5, mostre o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria. Assim destacado no contexto, parece até ser coisa boa, não é? Mas essas pessoas estão falando para os crentes que certamente andavam abatidos, entristecidos por causa dos seus pecados, pedindo a graça de Deus, a transformação do Senhor sobre os seus corações e aquela sociedade corrompida. Estes ímpios diziam: mostre o Senhor a sua graça sobre vocês, mostre Ele a sua glória sobre vocês, e então vocês vão se alegrar, não é? Porque assim como está, vocês estão tão tristes. Vejam que este tipo de jogo de palavras se assemelha muito com aquelas tentações feitas ao Senhor Jesus no deserto pelo diabo, ao Senhor Jesus quando crucificado pelos fariseus, pelas autoridades judaicas que o odiavam. É o mesmo padrão de comportamento, mostrando divisão social. Então, percebam, falha no culto, falha moral, divisão social. O que estes que não temem a Deus receberão da parte do Senhor? Espero que não seja o caso de ninguém que esteja me ouvindo aqui agora, mas se for, é tempo de ouvir e se quebrantar arrependido diante de Deus. O que receberão? Versos 15 e 16. O ensinamento sobre o fogo de João Batista. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Fogo, juízo. Estes que se comportam assim, os incrédulos que permanecem na sua incredulidade, que não se arrependem dos seus pecados e que seguem ofendendo a Deus e ao próximo, moral e socialmente, pois bem, estes receberão da mão do Senhor o salário do pecado, a morte, com fogo. Será que tememos a Deus? Será que estamos de algum modo nessa situação de impiedade? Avalie-se aí. Que Deus te abençoe e você não esteja assim, mas se estiver, arrependa-se. É tempo de arrependimento, de confissão de pecados, de nova vida em Cristo. Mas há também aqueles que são redimidos, o Senhor diferencia uns dos outros. E aos redimidos, o Senhor traz para si, guarda os seus redimidos, fala com eles carinhosamente e os utiliza para o anúncio da glória do seu nome. Versículos 18 a 20. Conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória, diz o Senhor. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco a Tubal, a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Ele então enviará alguns dos salvos para anunciarem a sua glória entre as nações. 20. Trarão todos os vossos irmãos
dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, em Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. O Senhor está dizendo aqui que os redimidos, os que temem o seu nome, os que estão quebrantados diante dele, são os mesmos dentre os quais o Senhor espalhará missionários, gente para falar do seu glorioso nome por todas as nações, e que voltarão ao Senhor de todas as nações com muitos redimidos também. Os redimidos anunciam o Evangelho, falam do Deus verdadeiro. No contexto da igreja, no contexto atual, falam da redenção que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eles o fazem cheios de esperança, porque o nosso Deus afirmou novos céus e nova terra. Quando o Senhor Jesus falava com Pilatos, dizendo que ele não é rei das coisas deste mundo, ele dizia que não era rei deste mundo em corrupção, em maldade, em trapaça. Porque um novo mundo surgirá, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, como diz Pedro. E aqui também é dito, 55:17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E o texto segue falando das situações especialíssimas de vida, de saúde, de prosperidade nestes novos céus e nova terra. A vida dos redimidos aponta para esta esperança, a dos novos céus e nova terra, mas aponta para uma outra circunstância de tempo, que tem inclusa em si o passado, o presente e o futuro. Observe os versos 7 a 9. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. O nosso Deus está apontando para ações suas de purificação do seu povo. Lá no passado, no registro de Gênesis capítulo 3, a mulher que pecou e que induziu seu marido a pecar, que fracamente também a seguiu e pecou, aquela mulher foi condenada pelo Senhor a, em dores de parto, dar à luz filhos. Aqui o Senhor diz que antes que houvesse parto, dá à luz. Antes que viessem as dores, nasce-lhe o menino. É figurativo da vida sem o pecado. É figurativo da vida redimida. Algo que você, crente, já tem em você. Algo que faz parte de um evento passado na sua vida. Você creu, você já é um redimido. E sendo um redimido, você vive nessa situação de redenção. É isto que fala o versículo 9. Farei eu abrir a madre e não farei nascer? Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Quer dizer, eu preservo. Então, nascido no Senhor, preservado no Senhor, temos o versículo 8 apontando para algo futuro. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Isto aponta, meus caros, minhas caras irmãs, meus caros irmãos, para aquele dia glorioso, em que, voltando o Senhor Jesus, trará da morte os crentes nele, que o encontrarão arrebatados nos ares, com seus corpos novos e incorruptíveis. E também aqueles que, estando vivos,
crendo no Senhor Jesus Cristo, serão arrebatados, juntando-se aos ressurretos e também agora incorruptíveis, juntos ao redor de Cristo. Cristo, o cabeça, com toda a sua igreja ao seu redor, de todos os tempos, uma nação nascendo num só dia. Esta nação que está indicada aqui e que aponta para o futuro, o dia da volta do Senhor Jesus, é indicada profeticamente pela igreja a cada encontro seu. É claro que cada crente pode e deve ir ao seu quarto, fechada a porta, orar ao Pai em secreto. É claro que isso deve ser feito. Mas o Senhor nosso Deus, pela mediação de Cristo, salvou um povo. E o povo de Deus, reunido, o adora no mediador. O adora como corpo, junto ao cabeça, ao mediador, o Todo-Poderoso Deus. Cada vez que a igreja se reúne, ela anuncia: juntos fomos salvos, juntos vivemos, juntos estaremos no dia do Senhor. Quando a igreja é proibida de se reunir, é feita uma violência contra a unidade do povo do Senhor nosso Deus, do povo de Cristo, redimido por seu sacrifício na cruz e com esperança por causa da sua ressurreição. Entretanto, voltemos e vejamos novamente estes três aspectos do tempo. Os que foram redimidos, creram no Senhor, aspecto do passado, vivem preservados pelo Senhor, verso 9, indicando aquela constituição de um povo completo no dia de Cristo, a criação de uma nação, de um povo, num só dia. Mas há também aqui uma figura bonita, uma figura que vai trazer a alguns até um riso, alegria pela recordação, a comparação do Senhor com a mãe que cuida do seu filho. Está aqui também, nos versos 10 a 13. O nosso Deus cuidando de nós, nos consolando, nos alegrando, nos apacentando e pacificando, com a sua glória, com a sua bondade, como a mãe faz com seus filhos ao amamentá-los. O Senhor vai dizer sobre isso, colocando, como já fez no versículo 8, Sião como esta mãe. Nosso Deus gerando filhos por meio do seu povo, os crentes que vão crendo na medida da pregação do Evangelho, vão crendo no Senhor e vão seguindo o caminho do povo do Senhor em Cristo Jesus. E eles são comparados como Sião e como Jerusalém. Jerusalém, a figura do povo de Deus em comunhão com o Todo-Poderoso Deus, pois em Jerusalém estava o templo. Jerusalém, figura do povo em comunhão com Deus. Então veja os versículos 10 a 13. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Vou à parte B do 12. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Lá está a criança chorando, querendo o colo da mãe, porque quer mamar, está com fome. E o que faz a mãe? Logo a abraça, logo a amamenta. E aquele som do choro alto que se ouvia é imediatamente calado. E a criança consolada é amamentada, é alegrada. Em alguns instantes estão os olhos da mãe e da criança se entrecruzando, e haverá carinho, haverá comunhão. É disso que o Senhor está falando aqui. Os meus redimidos estarão consolados porque em comunhão comigo,
porque guardados nos meus braços, porque alimentados comigo, alegrados, não mais em choro, como na situação presente, em que tantas opressões começam a se levantar sobre a igreja, não mais em choro, como tanta opressão que há sobre a igreja ao redor do mundo, não mais em choro, consolados. Quando? Quando o Senhor vier, trazendo novos céus e nova terra. Antes, crendo, agora, preservados pelo Senhor, vivendo, aguardando aquele dia glorioso da volta do Senhor Jesus, um povo nascendo num dia consolados, guardados por Deus, como uma mãe guarda o seu bebê a quem amamenta. Isto nos conduz ao tema desta pregação. O Senhor diferencia ímpios de crentes. Você é ímpio ou é crente? Você cultua como passa pelo seu coração, como você acha melhor, ou você cultua do seu jeito, ou do jeito das Escrituras, isto é, do jeito de Deus? Como você faz? Como você se relaciona com as pessoas? Você fundamenta o seu relacionamento com as pessoas em Cristo ou na política? Na verdade ou no seu entendimento do mundo? Qual é a base do seu relacionamento? É Deus ou a sua perspectiva da realidade? Com base nisso, você trabalha em favor da união ou da quebra da comunhão do povo de Deus? Aqueles que estão com o Senhor são abençoados com a sua paz e com a glória daqueles que antes pareciam gloriosos, mas que se mostram agora despidos de glória. Porque tudo aquilo que eles pareciam ter, na verdade, pertence ao povo de Deus. O povo de Deus que transborda pacificamente. Observa, por favor, o versículo 12. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela, sobre Jerusalém, sobre a cidade dos meus santos, diz o Senhor, a paz como um rio. Estenderei a glória das nações como uma torrente que transborda. A figura é a do rio. E um rio pacífico, como eu procurei colocar nessa imagem de fundo da nossa pregação aqui, do nosso texto. Um rio calmo, pacífico. Paz extensa como um rio. Olha-se e perde-se de vista. É longo. Um rio largo, volumoso, muita água. Então vai se estender a paz sobre Jerusalém, como um rio se estende sobre o seu leito. Mas isso não é tudo. A glória das nações se estenderá sobre o povo de Deus e se estenderá de maneira a transbordar, uma torrente que transborda. É um rio calmo, pacífico e transbordante. Em Cristo, somos preservados hoje, ainda que chorando, para essa situação que o Senhor preparou para nós, quando estaremos transbordantes e pacíficos, um povo transbordante e pacífico. Enquanto isso não acontece, o que faremos? Desfrutemos da paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, que não é paz como o mundo nos dá. É a paz fruto do Espírito, paz que é promovida pelo Espírito de Deus nos nossos corações. Paz com Deus, paz com nossos irmãos. Mas e diante dos incrédulos? Testemunho do glorioso nome do Senhor é preciso. E esse testemunho também será dado, marcando posição. Anás
Você quer saber sobre os meus discípulos e a minha doutrina? Preguei em todo o tempo e em todo lugar, publicamente. Nada foi feito em oculto. Pode perguntar a quem você quiser, que se falar a verdade, dirá o que fiz e o que eu disse. Apanha no rosto! E continua Jesus. Por que você me bateu? Eu fiz alguma coisa errada? Me diga o que foi. Se eu não fiz, por que você me fere? Diante de Pilatos, o Senhor Jesus, firmemente, paz no seu coração, testemunho da glória do Senhor aos ímpios. Eu sou rei, mas não deste mundo em corrupção, não deste mundo torto, viciado, maldoso. Sou rei. Nasci para isso e faço o meu reino valer pela verdade. Pela verdade. Será que nós não deveríamos parar agora, conscientes de que o estado final do povo de Deus é transbordar da paz do Senhor, e orar a Deus pedindo que Ele nos faça fiéis a Cristo, vivendo com um culto digno, com um pensamento e um comportamento morais corretos diante de Deus, trabalhando pela unidade da igreja, essa unidade que aponta para a unidade do povo de Deus eternamente, para o culto presencial, com a igreja presente e participando publicamente da adoração ao único Deus na mediação de Cristo. O testemunho de Cristo com o rosto elevado, com dignidade, com honra, que não temos nada do que nos envergonhar. Ao contrário, fomos redimidos pelo Rei do Universo. Será que nós não devemos pedir a Deus que nos fortaleça nisso? Vamos gastar tempo agora em oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe, fazendo-nos parecidos com Jesus. Amém.
forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber do reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Senhor nosso Deus, nesta orientação para o culto doméstico, gastamos tempo, Senhor Deus, de oração na Tua presença. Pensamos, Senhor Deus, por algum tempo a respeito do comportamento do Senhor Jesus, que deixou sobre nós, seus redimidos, seus discípulos, a bênção do Espírito Santo, pessoa divina que em nós habita e nos consola, nos transmite a paz de Cristo. E com esta paz, Senhor Deus, nós te pedimos, fortalece-nos para que sejamos fiéis testemunhas Tuas nesse mundo, Senhor Deus, que Te rejeita, que Te ofende e que ao fazê-lo também o faz sobre o Teu povo. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, e concede que nós nos examinemos a nós mesmos, que nós sejamos críticos, cada um consigo mesmo, e que nessa crítica, Senhor, nós nos encontremos em falta, que nós, Senhor Deus, não nos justifiquemos nos nossos pecados, que nós, Senhor Deus, não nos entendamos como corretos quando estamos em pecado, quando Te ofendemos com o nosso culto, com nossas práticas morais, com nossa construção social. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Transforma-nos, Senhor Deus. E concede que nesses dias tão duros que nós vivemos, tanta gente morrendo, Senhor, tanta gente passando fome, Senhor, tanta briga, Senhor Deus, por conta do poder. Concede, Senhor Deus, que nós sejamos pacíficos diante de Ti. Que estejamos, Senhor Deus, tranquilos diante de Ti,
sustentados pela tua boa mão. Mas que nesta tranquilidade na tua presença não deixemos de testemunhar do seu santo e glorioso nome, de firmarmos posição como povo redimido, de não sermos, Senhor Deus, omissos em relação ao anúncio da verdade, à defesa da verdade, que faz parte, Senhor Deus, do reino do Senhor Jesus Cristo, o reino pelo anúncio da verdade. Se conosco, ó Deus, nós oramos, agradecidos e esperançosos, transbordando de paz, ao menos a nossa esperança é esta, para o teu louvor e glória, até aquele dia em que virás nos buscar. Em Cristo. Amém, Senhor.